Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 5, que diz assim: a ação de Eliseu na guerra contra os sírios. Ora, o rei da Síria fez guerra a Israel. Em conselho com os seus oficiais, disse: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropa ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que tinha avisado. E assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo turbado com este incidente, o coração do rei da Síria chamou eles, os seus servos, e lhe disse: não me fará saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber o rei de Israel as palavras que fala na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe disse: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros fortes, tropas chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo levantado muito cedo o moço do homem de Deus, saindo, e eis que as tropas cercavam a cidade. Carro havia cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ah, meu senhor, que faremos? Eles respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que está com eles. Orou Eliseu e disse: ó Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de carro de fogo em redor de Eliseu, e que, como descera contra eles. Até aí. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Deus é fiel. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente desvia muito os nossos olhares, em vez de olhar para Deus, a gente olha mais para a tribulação. Jaizinho já fazia tempo que ele andava com Eliseu. Desde o começo ali, quando Eliseu se separa, que ele recebe ali o, o manto de Elias, Jaizinho começou a andar com Eliseu. Mas nem todo mundo que anda com o profeta, nem todo mundo que anda com o homem ou com a mulher de Deus tem a mesma visão. Não tem. O profeta tem visão de águia e aquele que está andando com ele tem visão de galinha. A galinha olha para onde? Para o chão. E a águia é para cima. A galinha só anda no chão ciscando e a águia sempre voando ali. Só para quando ela quer a comida dela e vai lá para o lugar dela bem alto. Quando a serpente vem para cima dela, ela vai lutar com a serpente no chão? Não. Ela pega ela e voa e solta lá de cima e vai cair só os pedaços no chão. Então Jaizinho ficou apavorado. O rei ficou preocupado. Como é assim? Que tudo que eu faço aqui no escondidinho, na maracutaia, sem ninguém saber como que esse rei está sabendo de tudo que eu estou fazendo aqui no meu escondido e fica aí. Não, tem alguém no nosso meio que está nos entregando, está nos traindo. Tem um traidor no nosso meio. Meu Deus do céu. Tem um traidor no meio? Tem. Mas o que aconteceu com o traidor?
Lembra? Eita, Jesus, Deus fala de todo jeito, né? Fala. Nada fica oculto que não é revelado. Nada. Deus revela. Sabe, quando Jesus chamou os 12, olha para onde Deus está levando. Quando Jesus chamou os 12, no meio dos 12 tinha um traidor. Não tinha? Tinha. Jesus, por acaso, deixou de alimentar ele? Não. Jesus disse, sai da mesa, porque tu vai me trair. Tu não pode ficar aqui no meio. Não, Jesus também não fez isso. Jesus sabia que aquele era o traidor, mas Jesus deixou ele ficar ali, mostrando o que acontece com os traíras. O que acontece com a víbora, com a serpente. Não é melhor se converter do que se convencer? Se converta. Não adianta andar 50 anos, 200 anos dentro da igreja, só semeando discórdia, semeando contenda. Vai parar no quinto do inferno com a passagem só de ida. Se arrependa enquanto é tempo. Se arrependa enquanto é tempo. Aí não sabe por que a família virou um terremoto, não sabe por que a casa está de ponta cabeça. É por causa disso. Porque é convencido e não é convertido. É convencida e não é convertida. Lê a palavra, medita na palavra e pratica a palavra. O que aconteceu? Jesus sabia, está aqui na mesa comigo, comendo. Está sentado na mesa comigo, comendo. Mas o que aconteceu? Ele mesmo se enforcou. Então, isso que acontece com os traidores. Não traia. Não. A Bíblia diz também que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo é luminoso. Os olhos é o quê? Espelho do corpo. Tu olha nos teus olhos assim e tu vê. Uma vez, eita Jesus, uma vez eu cheguei em casa, eu tinha uma dor de cabeça infernal. Aquela dor de cabeça que eu andava, sabe, parecia que eu estava dançando balé, de tanta dor de cabeça. Parecia que tinha assim um monte de agulha dentro da minha cabeça. Falei, meu Deus, que dor de cabeça é essa? E eu cheguei do meu trabalho com aquela dor de cabeça que eu andava dançando balé na ponta do pé. Fui olhar o meu rosto no espelho e eu disse, essa aqui não sou eu. Eu olhei o meu rosto no espelho e eu não reconheci. Eu disse, não sou eu. Esse rosto não é meu. E aí, o que tu fez? Eu botei a mão direita botei na minha cabeça. A esquerda eu coloquei no coração. E eu disse, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu amaldiçoo essa dor de cabeça. Olha, deu uma explosão de luz dentro da minha cabeça. Uma explosão de luz que parecia que eu estava no sol do meio-dia. Sabe? Não, porque tu tá de olho fechado e de repente tu vê, parece que tu não tá de olho fechado, tu vê só a claridão, aquela luzeiro. Foi assim. Quando eu desci, isso foi no banheiro. Quando eu desci, que o meu esposo olhou meu rosto, ele disse, o que aconteceu? Eu falei, por quê? O teu rosto tá diferente, tá brilhando. Deus faz desse jeito. Tem muita gente que é cego. Ele não é cego assim, de nascença, de olho fechado. Ele tem a vista limpa, mas ele é cego espiritual. Que nem aquele servo do Eliseu. O servo do Eliseu, ele andava com o profeta, mas ele era cego. Ele não tinha aquela mesma visão de Eliseu. Quando ele viu aquela multidão ali, aquele exército do rei da Síria, ele disse, não, estamos perdidos. E o rei da Síria também não entendia. Quer dizer, ele não entende que profeta, mesmo você fazendo por detrás das cortinas, escondidinho, na maracutaia, na panelinha, Deus revela. Deus revela. Muitas vezes comigo acontece assim. Eu vejo a serpente sentada, vejo falar que nem gente, mas Deus me chamou para cuidar de ovelha. E sabe a história do joio, a parábola do joio? Ele disse, não é bom que tira, porque talvez se tu arrancar o joio agora, tu vai arrancar o trigo junto, entendeu? Porque tem pessoas que às vezes elas chegam perto do joio e aí ela se une com o joio
E aí, se tu tirar, se tu for chegar, tu for explicar, não vai entender, vai dizer, não, mas a pessoa é tão boazinha, mas ele é tão bonzinho, é bonzinho demais, essa pessoa não pode fazer isso. Então, a melhor coisa é orar. Senhor, abre os olhos do meu servo para que ele veja, para que ela veja quem é o serpente, a serpente que está junto, para ela que veja que mais é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. E a perseguição? Por que a perseguição? Porque Eliseu é o profeta. Tudo que fazia em oculto, Deus contava para ele e ele avisava o rei. Dizia: não, não passa por lá, porque ali tem uma armadilha. Ali tem armadilha. O rei da Síria está lá com o exército dele para te pegar. Não passa por lá. E não foi uma, nem duas, nem três vezes que o rei foi livre. E é assim: se nós andarmos com Deus de fato e de verdade, de fato, porque tem muitos que falam que anda com Deus, mas é tudo mentira. É tudo mentira, só é crente dentro da igreja. Quando sai da igreja, a pombagira perde para ela. Perde para ela, porque a pombagira vira menininho de peito. Vira, porque a pessoa é pior do que a pombagira. Pior, pior. Então, o homem, eles não entendem. Não entendo. Como que isso pode acontecer? Como que pode acontecer? Ninguém que anda com Deus fica sem saber daquilo que está acontecendo no seu lado, porque Deus revela. Se Deus não revelar na hora da palavra, Deus revela em sonho. Deus revela. Não adianta se camuflar que nem largata, que nem camaleão, porque tem muito crente camaleão. Tem. Ele se camufla de acordo com o ambiente que ele está. Se o ambiente é verde, ele fica verde. Se é cinza, ele fica cinza. Se é vermelho, ele fica de acordo com a situação. O que tocar, ele dança. Ele é daquele tipo, eu não perco nada. Bateu aqui na latinha, eu tô dançando. É desse jeito. E aquele servo, Eliseu, orou e disse: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Ele era cego? Ele não era. Ele era cego espiritual. Quando Deus abre os olhos de Geazi, ele olha o exército ali, cavalo de fogo, protegendo. E é assim. É assim. Eles não entendem porque eles levantam contra você, levantam cilada contra você, arma arapuca para você, coloca armadilha, faz buraco, faz forca e você não cai. Eles não entendem que Deus é que te protege, que Deus é que te guarda. Onde quer que você for, você vai estar guardada. Esse é aquilo que acontece com o servo de Deus. Quem anda com Deus não cai, se cair não sente a queda, porque ele segura, ele protege. Aonde quer que você for, Deus, a mão de Deus é contigo para te guardar. Na tua frente, na tua direita, na tua esquerda, por cima, por baixo, por todos os lados. A gente não precisa ter medo. Quando você tem certeza que você serve a Deus de fato, de verdade, tu não tem medo de falar nada. Porque você não tem pacto com Satanás. A tua aliança é com Deus. E quem tem aliança com Deus não tem medo de falar nada, não. Vou tirar a tua língua. Mesmo se tirar, eu continuo falando, porque Deus me faz falar. Me faz falar. E aí ele viu. E ele se acalmou. E a oração, Eliseu faz outra oração. E pede para Deus cegar aquele exército. Para ele orou para que Deus abrisse os olhos, né? Deus abriu. E para outros, ele orou para que Deus cega. E depois ele foi fazer o quê? Foi ser guia daquele exército inimigo. Ele disse: eu vou guiar vocês até onde, vou levar vocês aonde está o homem que você está procurando. Olha, o próprio estava guiando. É assim. Chegou lá, pediu: Senhor, abra os olhos deles. Quando Deus já abriu os olhos daquele exército, ele estava no meio de Samaria. Estava ali no meio do exército inimigo. E aí? Matou. O rei queria matar. Mas Eliseu disse: não, não mata. Não mata. Deixa que viva e mande ir para o senhor dele. E ele mandou. E acabou a guerra. Foi. Não teve mais guerra. Acabou. Então, por que tu não se converte em vez de se convencer?
É melhor se converter, porque quando nós nos convertemos de fato e de verdade, mas na minha casa só eu sou convertido, meu pai não é, a minha mãe não é, a minha filha não é, o meu marido não é, mas você é. Deus primeiro chama um, e depois, através desse um, Deus faz o rebanho vir todinho. É assim, Deus nos chamou para sarar. Pessoas saradas, pessoas curadas, ela cura outras, sabe? Porque aquilo que está nela vai tocando nas outras e as outras também vai ficando curadas, vai ficando sarada. E quando vê, já tem muita gente curada. Agora, a pessoa doente, ela enferma mais outra, porque é aquela pessoa venenosa. Sabe a história da venenosa? É venenosa. Onde ela chega, ela joga o veneno dela e aí sai contaminando as outras. Mas Deus jogou dentro da igreja, tem antídoto. Tem antídoto. E tem olhar profético que vê dentro como Deus ensinou a ver. Deus disse o quê? Eu vejo o coração. Pode vir maquiada, vestido, palitozão, gravatona assim. Eu sou pastorzão, eu sou o talzão, eu sou a pastorona, eu sou a talzona. Deus mostra a bicheira que tá lá dentro. Só bicho, tá igual sepulcro calhado. Por fora tá uma maravilha, lindo, maravilhoso, mas dentro tá estragado. Só tá tudo estragado lá dentro, comida de bicho. É desse jeito, comida de bicho. E cuidado, o rei Herodes morreu comido de bicho. Por quê? Porque não deu glória para Deus. Sabe, o fariseu é assim. O fariseu, ele não faz. Tu vê as passagens aqui, onde fala sobre o fariseu? Ah, não, Jesus curou não sei quantos milhares e milhares, mas era sábado. Não, sábado não pode curar ninguém em sábado. Jesus disse, hipócrita, se o teu jumento, o teu burro cair numa vala, dia de sábado, tu não vai lá tirar, quer dizer, dá mais valor para um animal do que para um ser humano. Sabe, tem gente que tá assim. Ele não sabe, ele tá igual uma folha seca no ar, não sabe para onde vai. E não é crente de hoje, não. Não, não é crente de 20 anos, não. Não é crente de... Eu sou crente de 20 anos. Eu não sou. Nasci meus dentes ali, na casa, no altar do Senhor. Não, mentira, não. Eu nasci dentro lá, vendo o pessoal da macumba ali, sabe? Batendo ali, vestindo aquela saia com 1001 cor, sabe? Foi naquele meio que eu fui criado. Mas Deus me tirou daquele meio ali e disse, olha, eu vou te tirar e vou te levar para uma terra distante. E lá, tu vai ver o que eu vou fazer na tua vida. Ah, Satanás. Não adianta se levantar, porque se levanta para cair. Mas sabe qual é a vantagem que eu dou glória a Deus todo dia? Porque eu tenho certeza que nós estamos no caminho certo. Porque se nós não estivéssemos no caminho certo, não tinha perseguição. Se você está sendo perseguido, dê glória a Deus. É porque você está fazendo aquilo que agrada o coração de Deus. Senão o inimigo não estaria incomodado. O inimigo não se incomoda com aquele que já é dele, não. O que é dele, ele manda fazer. Não, ele está se incomodado com aqueles que estão fazendo a obra de Deus. Ele acha chifre na cabeça do cavalo, na cabeça do jumento, na cabeça do cachorro. É fariseu. Não faz, ele só está lá para atrapalhar. Ele não quer fazer nada. Aqueles que já estão, ele vai fazer de tudo para tirar, para te desviar do propósito que Deus te deu. Se você não colocar o olhar no Senhor, ele faz você cair. Faz você cair. Ai, não, isso aí não é bem assim, não. Porque tem que ser desse jeito, porque tem que ser desse jeito. Sabe, arruma 1001 coisa que não tem nada a ver. Nada a ver. Então é hora de abrir os olhos, que o Senhor Jesus abre os olhos daqueles que são cegos espiritualmente para eles ver o que Deus tem preparado, o que está te guardando. Levante vai ter todo dia, porque nós somos servos de Deus. Vai ter levante. Tem gente que se incomoda. Se incomoda por quê? Não, por que tu fala isso? Ah, não. Jesus também não falou? Falou. Jesus falou dos fariseus, falou dos hipócritas. Por que ele não ficou quieto? Nós temos que falar tudo aquilo que Deus manda eu falar. Quando eu sentei aqui, eu sentei para falar dessa palavra só do Eliseu aqui com o servo dele, tá? Mas aí Deus já me leva, é ele que coloca a palavra na minha boca. Eu falo aquilo que Deus manda eu falar, não aquilo que eu quero. Tá? Aquela pessoa que está incomodada é porque está fazendo errado, está com o rabo preso.
Porque quem não está com o rabo preso, o chapéu serviu, a carapuça. Porque se não servisse, porque está incomodado. Então, trata de fazer, fechar as brechas. Trata de edificar esse altar. Está quebrado. Edifica esse altar quebrado. Deus não trabalha com panelinha, mas sim com vaso. Com vaso. Seja um vaso de honra, não um vaso de desonra. Porque numa casa tem vários vasos. Na minha casa mesmo, minha casa tem tanto vaso que a minha filha diz, mãe, a senhora tem que chamar aquele especialista lá para ver esses vasos, que eu acho que a senhora é milionária, porque tanto vaso que a senhora tem, que se aquele cara vir aqui, vai dizer, a senhora é milionária e a senhora nem sabe de tanta coisa que tem. Eu falo, deixe meus vasos, eu tenho paixão por vaso, gosto de vaso. Nossa, como eu gosto de vaso. Tem muito vaso na minha casa. Mas tem aquele que fica no destaque. Não, não é todos que ficam em destaque, não. Tem aquele que tu fala assim, é esse. E aí, se Deus te chamou, diz que é você, é lógico que o inimigo vai se levantar contra você. Porque Deus chamou você, não foi ele, não foi ela. E aí o negócio tá doendo. Sabe, a inveja? O espírito da inveja tá pior do que o demônio da macumba, da feitiçaria, da magia negra, do voodoo, do encantamento. Tá pior. É a inveja. A pessoa não quer que você tenha, ou ela tem, mas ela tá com inveja da luz, do luzeiro que é você. Ela olha em você e vê você um luzeiro. Meu Deus, eu tenho que apagar aquela luz. É um inseto. Tem que apagar aquela luz. Tem que arrumar alguma mancha para colocar em cima, para que não brilhe. Mas não adianta, não. Porque o sol do meio-dia ninguém consegue tirar. Quando vem uma nuvem, Deus diz, sai. Porque é sol do meio-dia, vai brilhar. Aonde chegar, vai brilhar. Ninguém mais vai ofuscar. A luz pode se levantar, latir que nem cachorro. Mas não vai adiantar. Se convença. Se Deus te chamou para fazer essa obra, ela vai ser feita e ninguém vai parar. Vai crescer por todo o mundo. Por todo mundo. Entendeu? É assim que vai acontecer. Então é assim. O profeta Eliseu não deixou que o rei... Não faça dano nem. Manda, dá comida para eles, põe pão para eles comer. Tá vendo como é que tem que fazer? Com aqueles que vêm, que nos perseguem. Dá comida. Deus disse, teu inimigo tem fome, dá comida para ele. Ele tem sede, dá água para ele. Porque a nossa luta não é contra a carne nem sangue, não. Não. A nossa luta não é contra a carne nem sangue. A nossa luta é com o demônio. Mas só que tem essa pessoa que hospedou esse demônio na casa dela, ou seja, na vida dela, que ela virou inquilina e ela não quer que o demônio saia da vida dela. Tem uma pombagira que eu vou te contar, virou alma gêmea, e entrou ali que só Deus mesmo para enfiar a espada ali para tirar da medula, os ossos, sair tirando tudo assim. Porque ficou 2 em 1, 2 em 1, mas Deus pode. Não existe nada que ele não pode fazer. É só você clamar pelo sangue do Cordeiro e ele vai te libertar. Te liberta sim, porque tem gente que não quer, né? Aí se não quer, aí Deus fala, mãe, se você não quer, então tudo bem, fica lá, sabe, com teu capiroto pra lá e tudo bem. É assim. Deus não quer ninguém forçado. Não, se não quer, não quer, deixa pra lá. Tá? É assim que acontece. Então, não pensa que a pessoa vai fazer as coisas escondidinha e Deus não vai revelar. Vai revelar. E por acaso conseguiram pegar o profeta? Não. Sabe por quê? Porque ninguém vai atrapalhar a obra que Deus te chamou para fazer. A obra vai ser concluída. E aí, quando nós andamos em obediência, o que que acontece? O que que acontece? Bênção sem medida. O Jaizi, ele era tão destrambelhado. Lembra do Naamã? Quando Naamã vai, né, para ser curado, ele oferece ali a Eliseu as vestes, joia. Eliseu não quer nada. Deus disse, de graça receber, de graça dê, não é verdade? Então, Eliseu falou, não quero nada. Mas o Jaizinho foi atrás. E o que aconteceu com o Jaizinho? Foi cometido de lepra. De lepra. É assim que acontece. Quando você não dá ouvido para Deus e dá ouvido para quê? Para o espírito da inveja, da cobiça. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus nos livra. Que Deus venha abrir os nossos olhos. Que Deus venha tirar todas as escamas
escama dos nossos olhos, físico e espiritual. Que Deus venha dar discernimento para nós entender de tudo aquilo que Ele nos revela, tudo aquilo que Ele nos mostra. No nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, no nome do Senhor Jesus, consagra esta água, meu Deus. Consagra este azeite, consagra tudo que está aí do lado desse celular, meu Deus. Coloca uma unção dobrada, meu Deus. Que aonde pingar uma gota desta água, deste azeite, desse alimento que está aí do lado, que essa pessoa venha ser curada, liberta de toda e qualquer enfermidade física ou espiritual. No nome do Senhor Jesus, meu Deus, que essa pessoa que ouvir esse áudio da palavra do dia, que todas as correntes, que toda tribulação, que toda aflição, que todo o peso que estava em cima dela, venha ser removido de cima desta pessoa, que ela venha se sentir livre, que ela venha ter paz, no nome do Senhor Jesus, meu Deus, repreende, Senhor, todo demônio devorador, cortador, migrador, destruidor, espírito de miséria, obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento, todo demônio de tranca-rua, de pombagira, de Jezabel, Maria Padilha, Maria Mulambo, todo mal seja removido do nosso caminho, da nossa família, da nossa casa, dos nossos projetos, de tudo que leva o nosso nome, Pai. Todo o atrapalho, todo aquele demônio que foi enviado para causar desgaste na vida dessa pessoa, para trazer cansaço para ela. No nome do Senhor Jesus, espírito do cansaço, sai de cima desta pessoa agora, Satanás. No nome do Senhor Jesus, eu te repreendo agora. Vai batendo em retirada agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu repreendo também o espírito da loucura, o espírito da depressão, o espírito do inferno, do câncer que está na vida desta pessoa, vai saindo do útero dessa mulher, Satanás. Tira a tua mão suja daí. Vai saindo agora no nome do Senhor Jesus. Esse câncer que está na próstata desse homem, no nome do Senhor Jesus, receba a tua cura aí. No nome do Senhor Jesus Cristo. No nome do Senhor Jesus Cristo, vai saindo todo o mal agora, Pai. Envia, Senhor, tuas legiões de anjos, Senhor, nestas BR, Senhor, nessa estrada, Senhor, da Europa, Senhor, da América, Senhor, do Brasil e do mundo, Pai, para repreender esse demônio que fica nas rodovias, causando acidente, meu Deus, no nome do Senhor Jesus. Envia anjos para proteger o teu povo, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Eu te peço também na aviação aérea, Senhor, envia anjo para proteger, meu Deus. Envia tuas legiões de anjos, Senhor, nos nossos ambientes de trabalho para nos proteger e nos guardar de todo espírito de confusão, todo espírito de contenda. Envia essas legiões de anjos também, Senhor, nos nossos lares, Pai, para remover aquela obra de feitiçaria que foi enviada naquela casa para destruir esse casamento, para destruir esta família, espírito da inveja, bate em retirada da vida deste homem, da vida desta mulher, dessa família, Satanás, no nome do Senhor Jesus Cristo, todo espírito do desgaste vai saindo agora dos ossos, vai saindo da mente, vai saindo, Satanás, vai saindo todo o mal dos nossos caminhos, Pai, envia essas legiões de anjos nos hospitais, Senhor, nos manicômios, nas penitenciárias, nas cadeias, nos abrigos, nos albergues, nas escolas, aonde tiver uma pessoa clamando por socorro, que o teu socorro esteja chegando até essa pessoa, Pai. Vai tirando esse espírito de atrapalho, Pai, que está impedindo essa pessoa de resolver essa situação que ela foi para resolver. No nome do Senhor Jesus, espírito da inveja, eu te repreendo. Eu te repreendo da vida dela agora, da vida dele. No nome do Senhor Jesus Cristo, bate em retirada todo o mal dos nossos caminhos, no nome do Senhor Jesus, Pai, toca, Senhor, do alto da cabeça, a planta dos pés e cura de fibromialgia, de tudo que qualquer enfermidade que tiver no corpo desta mulher, no corpo deste homem, no corpo desta criança, receba a tua cura aí no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te proteja, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.